Você acha que já fez um treino pesado? Espera até ver o que esses monstros do mundo fitness conseguem. Hoje vamos te mostrar 20 recordes insanos que vão fazer você questionar tudo o que sabia sobre limites do corpo humano. Sabia que tem gente que consegue manter a posição de prancha por quase 10 horas? E você reclamando dos seus 2 minutos, né? Mas não para por aí. Já imaginou fazer milhares de flexões socos ou até mesmo puxar um avião inteiro? Esses recordistas são pessoas comuns como eu e você, só que com um nível de determinação e força que beira o inacreditável. Quer ver até onde o corpo humano pode chegar? Se prepare para ficar de queixo caído e quem sabe inspirado a tentar bater alguns desses recordes ou pelo menos aumentar os segundos no seu treino de prancha. 20º lugar. O fanático por fitness Irfan Messoud do Paquistão conquistou seu 8º título do Guinness em uma tentativa recente para o recorde de mais flexões em 1 minuto usando apenas 2 dedos, sendo um dedo de cada mão, carregando uma mochila de 18 kg. Com uma mochila cheia de pesos, Irfan conseguiu realizar 22 flexões corretamente, usando só os polegares, durante a tentativa em 10.000 kg. Para você ter ideia de como esse desafio é puxado, ele precisou fazer uma pausa para descansar no meio do caminho. Mas como o cara é focado e determinado, ele continuou até completar o recorde com sucesso. 19º lugar. E não pense que as mulheres ficam para trás quando o assunto é resistência. Dana Glowacka do Canadá entrou no jogo e provou que o poder feminino é imbatível. Com uma determinação que faz qualquer um querer se levantar e aplaudir, ela manteve a prancha por 4 horas 19 minutos e 55 segundos. Você consegue imaginar quantas vezes ela precisou se concentrar para ignorar a dor e a vontade de desistir? É como ficar em uma posição de yoga que parece durar uma eternidade, mas com um toque extra de desafio. O que você acha que passa pela cabeça de alguém nessa situação? Alguma vez você já se sentiu tão focado em um objetivo que poderia ficar lá desafiando seus limites? 18º lugar. Se você acha que burpees são difíceis, espere até ouvir o que Brian Heilt fez. Ele conseguiu realizar impressionantes 10.210 burpees em 24 horas. Pense nisso por um segundo, cada repetição envolve um esforço intenso e ele manteve esse ritmo sem parar. Será que ele estava ouvindo uma playlist animada ou simplesmente contando os minutos para acabar? Se você já se sentiu exausto após uma série de burpees, talvez possa imaginar o desafio. Agora, só para deixar a competição acesa, quantos você acha que conseguiria fazer em 24 horas? 17º lugar. E se você achava que Brian Heilt tinha alcançado um feito inigualável, é hora de conhecer Eva Clark. Ela bateu o recorde feminino com impressionantes 7.101 burpees em 24 horas. Imagine a força mental e a resistência necessárias para continuar fazendo esse movimento repetidamente. Será que ela teve momentos de dúvida ou ficou tão focada que esqueceu do mundo ao seu redor? Isso nos mostra que a determinação feminina é imbatível. Então, o que você faria para se preparar para um desafio assim? 16º lugar. Pavel Trusol decidiu que apenas um punho forte não era suficiente e destruiu o recorde com incríveis 334 socos de extensão completa em apenas 60 segundos. Será que ele estava pensando em um treino de boxe ou apenas desafiando os limites do corpo humano? Essa explosão de força e rapidez não é apenas sobre músculos, mas também sobre técnica e precisão. Então, quantos socos você acha que consegue dar em 1 minuto? Se fosse você, qual seria sua estratégia para tentar bater esse recorde? 15º lugar. Tolu Odukoya quebrou o recorde de levantamento terra-sumo feminino levantando impressionantes 3.080 kg ao todo em 1 minuto. Isso é uma quantidade absurda de peso e reflete não apenas força, mas também uma técnica excepcional e um controle mental incrível. É um feito que exige um treinamento intenso e uma preparação física rigorosa. 14º lugar. Você sabia que tem gente que leva a ideia de aguentar firme a um outro nível? Wang Zonghua, por exemplo, quebrou o recorde mundial de mais tempo mantido na posição de bandeira humana. Sabe o que é isso? Ele ficou agarrado a um poste com o corpo todo paralelo ao chão, só usando a força dos braços por 1 minuto e 26 segundos. Tente fazer isso na academia e depois me conta se conseguir levantar os braços para digitar claro. Agora, cá entre nós, quem será que inventou essa ideia maluca de testar isso, hein? 13º lugar. Tazio Gavioli subiu uma barra de 7 metros em apenas 4,87 segundos numa explosão de força e agilidade. 5 segundos. Imagina só, enquanto você tenta abrir uma garrafa d'água, ele já estaria lá no topo tranquilão. E não pense que isso é só sair escalando como se fosse uma brincadeira de criança. Aqui estamos falando de uma subida totalmente vertical usando só as mãos sem apoio de pernas. Você já tentou fazer pelo menos uma barra na academia? Então multiplica isso por 7 metros e me diz como seria fazer isso em menos de 5 segundos. O nível de controle e força exigido é simplesmente surreal. 12º lugar.
Jahad Young decidiu fazer flexões como se não houvesse amanhã e quebrou o recorde de mais flexões em uma hora. Ele fez impressionantes 3.206 flexões nesse tempo. Sim, você ouviu certo. Enquanto a gente tenta completar uma série de 10, o cara mandou milhares sem perder o ritmo. É quase como se os braços dele não conhecessem a palavra cansaço. Agora pensa comigo quantas flexões você consegue fazer antes de começar a sentir aquela tremedeira no braço? Dá para imaginar o nível de resistência e força mental para continuar repetindo o movimento por uma hora inteira? Eu fico exausto só de pensar. 11º lugar. David Jones quebrou o recorde de mais abdominais em uma hora. O cara fez incríveis 3.276 abdominais. Dá quase uma abdominal por segundo sem parar. Só de tentar acompanhar a gente já sente o abdômen queimando. Ele foi além do desconforto e manteve um ritmo absurdo, mostrando que a mente tem que ser tão forte quanto os músculos. Será que você aguentaria esse desafio ou ia pedir água antes do fim do primeiro minuto? 10º lugar. Kent Haddad quebrou o recorde de maior número de elevações consecutivas. Sabe aquelas barras que você tenta fazer 1, 2, no máximo 3 elevações e já sente os braços gritando? Pois bem, Kenta não se contentou com isso. Ele fez nada menos que 651 elevações sem parar. A essa altura não eram só os braços dele que estavam trabalhando, era o corpo inteiro, mentalidade de não soltar essa barra por nada. Quantas elevações você acha que aguentaria? Aposto que só de imaginar já dá aquela fraqueza nas mãos, né? 9º lugar. Paula Goerlo quebrou o recorde de flexões em 24 horas. Ela realizou um total de 4.081, estabelecendo o recorde mundial para mulheres no dia 9 de setembro de 2021 na Polônia. É uma conquista impressionante, especialmente considerando a força e resistência que essa atividade exige, onde apenas o uso da força dos braços e das costas é permitido para erguer o corpo repetidamente. 8º lugar. Johnny Lewis estabeleceu um recorde bastante curioso e impressionante no dia 31 de agosto de 2013. Ele fez 14 flexões com palmas enquanto surfava em apenas 30 segundos. Isso aconteceu em Ponce Inlet, Daytona Beach, na Flórida. Este recorde já está em vigor há 11 anos. Flexões com palmas já são difíceis por si só, mas fazer isso enquanto tenta manter o equilíbrio em uma prancha de surf? É uma combinação absurda de força, agilidade e coordenação. Quantas flexões com palmas você acha que conseguiria fazer sem nem precisar surfar? 7º lugar. Kevin Fast, conhecido por seus feitos de força inacreditáveis, conseguiu puxar o veículo mais pesado por 30,48 metros no dia 20 de setembro de 2009 e esse recorde impressionante está de pé até hoje. O veículo. Um caminhão de bombeiros pesando colossais 57.243 toneladas. E aí, o que você acha que passaria pela sua cabeça se tivesse que puxar algo assim? Aposto que ele pensou mais de uma vez por que aceitei esse desafio. 6º lugar. Oleg Kavish, também conhecido como Dente Forte, realizou um feito incrível no dia 30 de outubro de 2018 ao puxar o navio mais pesado com seus dentes. Ele moveu um navio de 614 toneladas por uma distância de 16,3 metros. Esse recorde está em vigor há 6 anos e foi realizado em Chornomorsk, na Ucrânia. Oleg, que é pediatra, usou esse evento para chamar a atenção para causas humanitárias, incluindo apoio a crianças com câncer. A força necessária para esse tipo de desafio é tão impressionante quanto o feito em si. Imagine puxar um navio com a boca. 5º lugar. Kevin Fast também quebrou o recorde de puxar o avião mais pesado, e não é qualquer aeronave. Ele puxou um CC-177 Globemaster III, um avião de carga militar que pesa 188,83 toneladas. Esse feito foi realizado no dia 17 de setembro de 2009 e ele arrastou essa montanha de metal por 8,8 metros. Só para ter uma ideia do absurdo que é isso, imagine um avião tão grande que parece impossível de mover sem motores e o Kevin foi lá com uma corda presa ao corpo e conseguiu puxar. Você consegue imaginar a força e o foco que isso exige? Um avião de quase 189 mil quilos sendo movido apenas com o poder dos músculos. 4º lugar. Andrew Stanton é uma verdadeira prova de que há limites de força que a gente nem imagina. No dia 3 de fevereiro de 2023 ele quebrou o recorde de mais peso puxado com as órbitas dos olhos e, acredite ou não, ele puxou 2.413 kg, sim, mais de 2 toneladas com ganchos presos às órbitas oculares. Esse feito impressionante foi realizado durante a gravação do programa de TV italiano em Milão. O recorde está em vigor há menos de 1 ano e sinceramente fica até difícil imaginar alguém tentando superá-lo. Qual seria a sensação de usar uma parte tão sensível do corpo para realizar algo assim? 3º lugar. No dia 7 de outubro de 2018, Tazio Gavioli quebrou o recorde de mais elevações na barra usando apenas o dedo mindinho, e ele não fez apenas algumas. Ele conseguiu impressionantes 36 elevações consecutivas. Isso mesmo, usando apenas os pequenos dedos de cada mão.
Para colocar em perspectiva, imagine a força necessária para fazer uma barra normal. Agora diminua o apoio para o mindinho. Esse recorde já está em vigor há 6 anos e Tazio conseguiu superar o próprio recorde anterior, que era de 23 elevações. Segundo lugar. Você já tentou fazer o famoso sentar na parede e seus músculos começaram a queimar depois de uns minutinhos? Se prepare para ficar surpreso com o feito da Tiana Ho. Ela detém o recorde do maior tempo em uma parede estática e sabe quanto tempo ela ficou lá? 11 horas 51 minutos e 14 segundos. Isso mesmo, quase 12 horas agachada contra a parede sem encostar o bumbum no chão, só com as pernas em ângulo de 90 graus, aguentando toda a pressão nos quadríceps. É o tipo de coisa que parece inofensiva nos primeiros minutos, mas vai escalando para um nível de resistência muscular e mental que beira o inacreditável. Agora me diz quanto tempo você acha que duraria antes das pernas começarem a tremer? Primeiro lugar. Agora vamos falar da prancha. Imagine ficar nessa posição contando cada segundo enquanto o tempo parece se arrastar. Quase 10 horas na prancha. Soa como uma tortura, não é mesmo? Mas Josef Aleg da República Tcheca não apenas aceitou o desafio, mas também o superou, mantendo essa posição por 9 horas 38 minutos e 47 segundos. Como será que ele se sentiu ao cruzar essa linha? Essa conquista não é apenas um recorde, é uma demonstração impressionante de força mental e resistência que muitos de nós nem imaginamos que teríamos. Qual o seu recorde pessoal nesse exercício?